Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 22 de julho. Ibovespa apresentando mais uma alta de 0,61%, segue fazendo máximas e mínimas ascendentes, máxima e mínima ascendente em relação ao pregão anterior. Então temos aqui o Ibov caminhando bateu nos 58 mil pontos, acima disso tem uma resistência ali razoável em torno de 58.500. Uma resistência mediana e depois um nível um pouco mais relevante, número redondo, 60 mil pontos. Ainda não apresenta sinalização de baixa. O fato é só que o G60 do Ibov, diferentemente da forma como chegou aqui apresentando força, aqui, apesar de não ter sinalização de baixa, já começa a ficar um pouco mais travado. Então, indícios de perda de força, de não estar mais tão forte aqui para cima. E um sinal mais significativo de correção seria um candle mais forte para baixo no G60, perda da mínima, por exemplo, na primeira hora de pregão, e, logicamente, também a perda da mínima do último pregão, que é esse pregão, 57.500 pontos. Então, juntando essas informações, isso aumentaria a chance de ter alguma correção no índice Bovespa, desse atual movimento aí de curtíssimo prazo, um pouco mais prolongado para cima. PETR4, pregão de hoje, uma alta de 0,72%, um candle mais de indefinição, também mínimas ascendentes, e está comprado ainda, trabalhando com stop aí abaixo da mínima do pregão de hoje, em 20,55. Para quem está de fora, pelo menos no meu caso, comprar aqui nesse nível já venho falando isso, não teria mais interesse. Depois do gap lá que ela abriu, não teria mais muito o que fazer. Até se tivesse fora aqui, abriu esse gap, comprar aqui, observe que o movimento ainda não andou muito. Então, qualquer correção, o stop ficaria mal posicionado nesse papel. O fato é que o primeiro suporte dessa ação, 19,92, segundo na faixa 19,56 e depois disso, 19,13. São os principais suportes dessa ação. E também sinalização de baixa aqui, seria a perda da mínima do pregão de hoje, 20,56. Inclusive, geraria ali uma reversão de tendência no gráfico de 60 minutos, essa sinalização. Vale 5 fechou em alta, com um gap de alta, deixou aqui um gap em 28,34, a mínima foi 28,35, então um gap aí de 1 centavo, leve, mas principalmente o gap de abertura, né? Pega aqui o gap de abertura, está aqui o gap de abertura, olhando pelo G60, o gap até é maior aqui, 28,33, e a mínima que aconteceu que foi 28,35, então ficando 2 centavos. Mas enfim, teve um gap, a ação conseguiu se manter aqui para cima, apesar de ameaçar voltar para baixo do gap, e ficou com um candle de indefinição com alta de 0,96%. Dentro do que eu já mencionei, eu pelo menos não busquei entrada em cima desse ativo, dentro desse pregão. A resistência mais importante que a Vale tem pela frente, para mim, ela gira ali na faixa dos R$ 28,95 a R$ 29,00. Mas entrada aqui agora só se for para pensar em compra de day trade depois de alguma correção do no G60. E para quem está comprado de alguma forma, já seria negativo ver um fechamento de pregão aí para baixo, não só de 28,35, que foi a mínima de hoje, como também, principalmente, fechando abaixo de 28,27. Hoje cheguei a passar algumas compras, apesar do cenário um pouco mais esticado no Ibovespa, mas alguns ativos ainda não vejo dessa forma, esticados para cima. Uma dessas entradas foi a Gol 4, já tinha uma recomendação em cima desse ativo, em 14,42, a compra foi executada. Essa entrada em 14,42, o stop está em 13,42, peço desculpas, 13,42 a entrada, o stop em 13,14, com risco em torno de 2,09%. O objetivo está lá em 14,30, por volta aqui na chegada ou desse topo aqui ou dessa região também de topo anterior. Então seria esse o objetivo aí no relação risco-ganho. A busca aqui é de tentar pegar uma nova tendência de alta na Gol, que ela venha confirmar uma nova tendência, principalmente rompendo ali a barreira dos R$ 14,00. Recomendamos entrada também na Lame 4. A Lame 4, a entrada na Lame 4 foi já tinha feito uma recomendação na sexta-feira passada, mas não foi executada, e cancelei essa entrada e passei uma nova entrada no pregão de hoje em 14,51. Essa compra foi executada e com o stop em 14,30. Um risco em torno de 1,45%, ela andou bem no pregão de hoje, fez uma alta de 4,25%, confirmou um novo pivô de alta no gráfico diário, tendência de alta no gráfico diário, tendência de alta no médio prazo. O longo prazo dessa ação, gráfico mensal,
vai apontando com a maior probabilidade para fazer uma máxima histórica, que é superar ali a barreira dos 15,49. Então é um ativo que, por enquanto, começou bem aí a entrada. Vamos ver se ela deslancha mais e consegue até nos dar uma relação risco-ganho superior a 1:3, que o objetivo de na relação 1:3 está em R$ 15,14. A gente vai estar acompanhando aí de perto o desenrolar dessa operação. Chegamos a também recomendar uma entrada em Lynx 3 na superação aqui dos 52,81. Só que ocorreu essa superação, só que no fechamento, no leilão. Se eu botar aqui no gráfico de 1 minuto, ela estava aqui abaixo, aqui na faixa dos 50, estava até para baixo aqui de 52,65. E aí no leilão ela subiu 0,44% e fechou. Aí, ou compraria no fechamento, eu não acionei a entrada, ou fica para o próximo pregão, avaliar aí a abertura do próximo pregão para buscar uma compra nessa faixa aí de preço que eu comentei. Foi 50, desculpe, não foi 50, só corrigindo, não foi 52,82. Na verdade, a entrada que eu recomendei, estou olhando aqui o meu controle de operações, é 52,87, ao superar 52,86. Então, a abertura do próximo pregão vou avaliar para buscar uma compra em cima desse ativo, se assim achar que vai abrir interessante, se abrir caindo principalmente e conseguir romper o 52,86, seria uma alternativa de entrada, stop 52,10, risco de 1,46% e objetivo em 55,18. Baseado em que essa entrada? Baseado numa tendência de alta de médio prazo, baseado numa tendência de alta de longo prazo, ação em tendência de alta de longo prazo. Então, com expectativa, por enquanto ela tem perspectiva de subida. E baseado nessa perspectiva de subida, depois de ter gerado aqui essa queda para cair e até agora não gerou um sinal mais forte para baixo, e pelo contrário vai gerando sinal de anular esse movimento forte para baixo, que perdeu o suporte. Então essa seria uma tentativa de entrar a favor de uma tendência de prazo maior na Lynx 3. VLID 3. VLID 3, cheguei a recomendar a compra em 38,86 no pregão de hoje, basicamente aqui em cima dessa faixa de preço. Começou muito forte, um movimento de subida, com stop em 38,37, risco de 1,26% e objetivo em R$ 40,33. Uma pena que a maioria provavelmente não conseguiu pegar essa entrada, porque no momento que eu estava passando a recomendação, pegando aqui até para o gráfico de 10 minutos, quando verifiquei a sinalização positiva que ela tinha dado após o pregão de ontem, ficou aqui de forma toda lateral e ela rompeu forte aqui para cima, na hora que eu estava mandando a recomendação, o ativo nesse período aqui, na hora de enviar a recomendação, gerou um movimento muito forte. Isso aqui é um único candle de 10 minutos. E aí ela superou os 38,86 e foi muito forte para cima. E quando já foi enviada, já estava 38,90 e provavelmente não deu para ninguém pegar nos 38,86. Dessa forma eu não registrei no meu controle de operações como uma compra executada. Vamos avaliar, ver se ela retorna aí a partir do próximo pregão e gera uma chance de entrada nessa faixa de preço. Vem aqui fazer um pullback no intraday principalmente para testar essa resistência aqui anterior, esses vários pontos de resistência que a Lynx 3. Enfim, uma entrada também a favor de uma tendência não só de alta no curto prazo, que foi já com tendência de alta, e também no médio prazo para esse papel. Desculpe, Lynx 3 não, VLID 3. E por último a VEG. VEG 3 também recomendei uma compra em R$ 27,82, ao superar 27,81, já mais próximo do fechamento do pregão, depois de ver esse movimento, um recuo no G60, uma sinalização ali no intraday de subida, a favor de um candle de força já no pregão de ontem. Então optei por uma entrada em 27,82, executada, stop em 27,42, risco de 1,44%. E o objetivo ficando na faixa dos 29,02, ou seja, tem que superar esse topo, tem que superar esse topo, tem que superar todos os topos. O importante é que ela comece superando esses 28,14 e engate também uma nova tendência de alta. E depois o principal desafio ficaria aqui nesse próximo topo, localizado em R$ 28,50. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoviro.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.